Eu li de Freud a Nietzsche, Wagner e também Martinho Lutero e João Wesley e Calvino, você está entendendo? Então, a própria modo que eu sei de pensar com o chapéu do outro, o próprio fato de eu estar pela terceira vez aqui é um exemplo disso, né? Você vê, eu sou um cara religioso, conservador, estou aqui pela terceira vez e, graças a Deus, sempre deixei as portas abertas. Então, eu sei dialogar com isso. Agora, o que eu estou querendo dizer? Tem algumas questões que são princípios morais. Então, nem vou falar da ética, vou falar de princípios morais. E esses princípios, mesmo sem religião, sem igreja, eles têm que ser seguidos. Olha que eu posso falar isso até como ateu, para o bem-estar da sociedade. Por exemplo, eu não preciso ser um religioso para dizer que é errado o estupro. Eu não preciso. Você está entendendo? E se tiver um grupo aí querendo sancionar a lei do estupro? Eu não vou aceitar isso, independente de ser religioso ou não. Agora, é lógico que o fato de eu ser religioso me dá mais motivação para não deixar passar uma coisa daquela. Se eu for um religioso, que eu estou preocupado com o evangelho, né? Religioso, as avessas, não. Vocês entenderam o ponto, né? Então, por exemplo, eu não preciso ser um religioso para saber que eu não vou ter aqui o apartheid. Eu, como ateu, eu falo assim, tá errado, o racismo. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, vou dar um exemplo mais perigoso aqui, liberação das drogas. Ah, mas tem país que é liberado, não sei o quê, tal. É porque você é religioso que você está indo contra as drogas. Não. Conversa com o pai ateu que está com um filho de 16 anos aí, em clínica, tratamento aí, que ele não consegue tirar o filho do crack. Conversa com um pai ateu. Sabe? Porque é muito fácil falar isso quando você é um professor de filosofia que gosta de uma maconhinha, aí que é o contrário. Aí eu até vou pegar o que o Cléster falou e vou colocar ao revés. Como eu gosto, eu vou querer um governo que descriminalize para eu ficar bem na fita, eu e meus coleguinhas. Você está entendendo? Então, por exemplo, se eu gosto de pornografia, eu vou descriminalizar a pornografia. Se eu gosto de Velozes e Furiosos, gosto de 120 km por hora, eu vou apoiar uma pauta que descriminalize andar os radares e tudo. Então, existe o outro espectro que é tão perigoso quanto o governar com a religião, que é o governar com o interesse próprio, que não tem nada a ver com religião. Depende do ser humano. Depende do ser humano. E aí que é a questão. Por isso que eu acho que tem que ter alguns princípios. É difícil falar isso sem colocar Deus na jogada, mas vou tentar. Existem alguns princípios que devem estar além da ideologia, além da religiosidade.